Você tem vontade de montar um círculo de mulheres? Então se liga nessas dicas que eu vou passar para você nesse vídeo. Olá pessoal, sou Lua Serena, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso canal aqui do Instituto Mãe Terra, que é o Centro de Desenvolvimento Humano que fica aqui na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. E aqui pelo nosso canal e também no nosso Instagram, a gente se comunica com vocês pelo mundo afora. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas para você que tem vontade de criar um círculo de mulheres. Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que saber é qual é o objetivo ou quais são os objetivos para você fazer um círculo de mulheres. Por que eu tô dizendo isso? Porque existem círculos de mulheres dos mais diversos tipos, tá? Esse objetivo principal ou esses objetivos que você vai estabelecer para criar o seu círculo de mulheres é o que vai ser exatamente o ponto de atração para que as mulheres façam parte dele. Para isso você tem que criar uma identidade. Então os objetivos para a criação de um círculo de mulheres têm uma relação direta com a identidade desse círculo. Então a identidade não é o nome que você vai dar nem nada, mas qual é a tônica? Para que você quer criar esse círculo de mulheres? Tem círculos de mulheres que eles são muito mais voltados para uma cura terapêutica. Tem círculos de mulheres que têm uma conduta mais política. Aliás, muitos círculos de mulheres nasceram exatamente dentro do contexto político. Até mesmo a forma de estar em círculo tem um viés político aí no meio. Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu falo para vocês sobre as origens de círculos de mulheres e como que isso começou. Tem uma relação política, embora muitas pessoas hoje em dia não queiram vincular, mas tem uma questão muito forte relacionada à política, porque tem uma relação muito forte com o papel da mulher na sociedade. Né? Então a gente não tem como escapar muito disso. Agora, tem círculos de mulheres que tem um caráter inclusive espiritual. Tem círculos de mulheres que passa a ser até mesmo uma espécie de prática espiritualista. Então qual é o objetivo do seu círculo de mulheres? Tem círculos de mulheres que são feitos para mulheres empreendedoras e tudo mais, né? Então tem uma série de coisas e uma série de vieses que você precisa entender para você falar, bom, eu quero montar um círculo de mulheres para ajudar mulheres espiritualmente, para ajudar na autoestima. E a identidade do meu círculo de mulheres tem a ver, por exemplo, com a figura da deusa, a figura do sagrado feminino. Então eu vou trazer vivências, eu vou trazer conversas que têm a ver com deusas, com um politeísmo, né? Então você vai montar o seu círculo de mulheres a partir dos seus objetivos e da identidade desse grupo. Então, pega um papel e uma caneta e põe assim, no papel mesmo, assim, qual o objetivo você quer alcançar com esse círculo de mulheres? E qual é a identidade que ele vai ter? Qual é a cara que ele vai ter? Vai ter um viés mais político? Não. Vai ter um viés mais espiritual? Não. Um viés de autoconhecimento? O que você quer e como você quer que esse círculo se mostre para o mundo? Por quê? Porque quando você delimita muito bem o objetivo e a identidade do seu círculo, você atrai as mulheres que vão ressoar, né? Que vão querer, aquilo vai ressoar no coração delas, você vai atrair o público que você quer. Tá? Então isso é um primeiro ponto que eu acho importante de mencionar, objetivo e identidade. Tenha em mente que você vai ter alguns desafios na hora de você montar o seu grupo de mulheres, tá? Qualquer grupo que seja, esses desafios que eu vou trazer para você vão se apresentar. Primeiro, o desafio da convivência. À medida em que você começa um círculo de mulheres e esse círculo ele passa as pessoas, as mulheres ali envolvidas, elas passam a criar uma intimidade, a intimidade gera também atrito. Então você precisa ter uma inteligência emocional para trabalhar com essas questões. Então é por isso que não é necessário, não é obrigatório, mas é interessante que você tenha um pouquinho de uma formação terapêutica
para que você possa gerir esses conflitos da melhor maneira possível, porque eles vão acontecer, principalmente quando você começa a aprofundar algumas questões. Isso vai acontecer, então é importante que você tenha maturidade emocional e jogo de cintura para gerir esses conflitos. Outro desafio interessante que eu acho que é interessante trazer para você, que você vai enfrentar, é o ânimo inicial e o desânimo depois. Então começa, todo mundo vem, todo mundo vai, faz e acontece. Depois de um tempo parece que as pessoas vão perdendo um pouco o foco. Isso acontece em tudo quanto é lugar, né? Não só em círculo de mulheres. Eu entendo que aí tem até mesmo um agente sabotador. Se o teu trabalho é legal, se o encontro no círculo é legal e as pessoas passam a deixar de vir e tudo mais, passa a não ter tanto comprometimento com o programa ali estipulado para o círculo de mulheres, talvez seja um agente sabotador. Por isso que é muito importante que você tenha um diálogo muito aberto com essas mulheres, insira elas, isso eu acho interessante, insira essas mulheres no processo. O círculo não é seu, você é uma condutora ali, ele não é teu. Então, por você não ser a dona do círculo, não é só você que vai falar o tempo todo. Por isso que uma das estruturas muito interessantes de você inserir no teu círculo de mulheres é a roda de conversa. Uma roda de conversa que vai ter uma condutora, que pode ser você, mas eu recomendo que você faça sempre isso, pelo menos em parceria. Por exemplo, você pode estipular um número X de mulheres para participar do seu círculo e então você pega cada um dos temas que você vai abordar e você traz uma mulher para falar junto com você. Então nós vamos falar de maternidade, você e aquela amiga e aquela mulher vão fazer uma pesquisa, vão estruturar o encontro e aí vai se estabelecer. Tá? A roda de conversa, uma vivência relacionada àquilo. É sempre interessante ter essa estrutura, tá? Roda de conversa, então início para um bate-papo tranquilo, depois roda de conversa com a apresentação do tema, uma vivência relacionada ao tema e depois um momento de confraternização com algum come, alguma coisa assim, né? Uma bebidinha, alguma coisa gostosa, saudável para as mulheres. Então, traga uma mulher para fazer o trabalho junto com você, para ela estar junto com você. E aí você vai estruturando isso tema a tema, porque isso faz com que elas se comprometam, elas já sabem que elas vão participar ativamente, não deixa elas só passiva ali, deixa elas ativa, ajuda elas, vamos lá, vamos fazer uma vivência com relação à maternidade, como que a gente vai fazer? Tá, isso é bem interessante. Outro ponto que eu acho muito interessante para você criar o seu círculo de mulheres é você ter embasamento. Para isso, bibliografia, livros, se você quiser, eu faço um vídeo aqui só para contar para vocês, para trazer bibliografia que eu acho que é interessante para círculos de mulheres, ok? Procure ter uma agenda com os encontros já estabelecidos. Se o teu círculo é pequeno, dá para você ir a fazer junto isso. Mas se o teu círculo é grande, então você como condutora desse círculo, é interessante que você já dê as datas em que ele vai acontecer, em que os encontros vão acontecer. E é importante que não haja quebra nessa constância. Tá bom? Então, se você montou o calendário que vocês vão ter 10 encontros naquelas datas, que sejam naquelas datas. Claro, imprevistos acontecem, mas procure manter essa agenda, manter essa periodicidade e essa constância. Se o círculo é menor, dá para você fazer isso em conjunto, né? Fechar a agenda junto com as mulheres. Aí eu recomendo que num primeiro encontro vocês se reúnam e fechem a agenda. Se o grupo é grande ou você é uma pessoa muito atarefada, mas quer fazer esse trabalho, então eu recomendo que você já comece trazendo as datas e as pessoas vão se adequando. Inclusive, a periodicidade também vai depender de você e do círculo. Se for um círculo grande, você define. Se for um círculo menor, mais intimista, vocês podem definir. Mas tem uma constância. Vai ser um encontro semanal? Então vai ser semanal. Vai ser um encontro mensal? Então vai ser mensal. E mantenha esse calendário. Inspiração. Você vai se inspirar no quê para fazer esse círculo? Como assim? Quando você vai estruturar o círculo, você já definiu lá os seus objetivos, já definiu como que ele vai ser, você precisa de uma inspiração. Normalmente você tem inspirações muito relacionadas ao sagrado feminino, é muito comum. Então, por exemplo, 13 encontros, 13 mulheres, 28 encontros, tudo que tem a ver com ciclos lunares. Você tem que buscar a sua inspiração. Normalmente a deusa, a menstruação, a lua, essas questões inspiram, mas você encontra a tua, tá? O seu círculo tem que ter uma inspiração, tem que ter um quê, tá?
Você vai fazer o Círculo das 13 Luas, Espiral da Deusa, enfim. Estabeleça uma inspiração para esse círculo. Se você está começando junto com outras mulheres e é um círculo intimista, é uma boa pedida vocês terem um primeiro encontro para esse brainstorm, para que vocês pensem ideias que têm a ver com vocês, com a identidade de vocês, com o objetivo que vocês querem, e aí vocês tocam o barco. Local e organização. Gente, o local você pode definir um local fixo, então pode ser feito sempre na casa de alguém, pode ser feito perto da natureza ou não, ou numa escola, enfim, não sei. Mas, ou você pode também fazer isso itinerante, então um dia na casa de uma, outro dia na casa de outra, outro dia na casa de outra, desde que tudo isso seja previamente acordado, tá? Então pense no local. Esse local tem que ser um local limpo, um local tranquilo. E tem que ser necessariamente todo mundo sentado no chão, porque eu vejo foto todo mundo sentado no chão. Não necessariamente. Inclusive, você tem que ter uma atenção, por exemplo, se você tem idosas no seu grupo, né? Se você tem idosos no seu grupo, você precisa necessariamente ter acomodação. Um idoso, uma idosa, não consegue, às vezes, sentar no chão, fazer algum tipo de vivência. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso quando você for elaborar vivências, quando você for pensar no seu local, tá? Qual é a faixa etária? Que tipo de mulher que você quer atrair para o seu grupo? Se você tiver mulheres idosas, você tem que ter atenção com relação a isso. Se tiver mulheres que tenham algum tipo de deficiência, presta atenção com isso também. E tudo isso faz parte da organização, tá? Buscar cumprir as regras que vocês estabelecem. Se vocês estão começando com um grupo pequeno juntas, então vocês vão estabelecer todas as regras juntas. Vocês podem criar um diário de bordo, vocês podem criar um estatuto, por assim dizer, que estatuto fica uma palavra tão assim, né, forte, mas vocês podem criar um livro de diretrizes desse círculo, que vocês todas estabelecem. Então todas aquelas que vierem a integrar esse círculo vão seguir aquelas regras. E nessa organização também, a gente precisa ter atenção com horários. Se você tem problema de horário, é bom você começar a melhorar isso na sua vida, tá? Se o encontro tá marcado para as 3, gente, às 2, as coisas já tem que estar tudo no esquema no local. Tudo tinindo para começar no horário certo. E que tenha um horário de término, ok? Claro, com alguma flexibilidade, dependendo da vivência, daquilo que vocês vão fazer no encontro. Mas respeitem horários, porque às vezes é muito chato. Isso acaba também prejudicando, às vezes, o comprometimento. Fala assim, não vou porque não sei que horas vai começar, não, sabe, toda atrasada. Aí termina mais tarde do que começou. Isso não é bom para um círculo de mulheres que quer ter uma vida longa. Tenha um roteiro, eu meio que já falei um pouquinho aqui, né, mas ter um roteiro. Normalmente, como que eu gosto de fazer isso? É a chegada, o pessoal chega, aquele bate-papo, todas elas sentam e tal, ficam ali gostoso, eu trouxe os comes e bebes, já prepara ali os comes e bebes. Uma conversa inicial bastante intimista, e aí, como é que foi tua semana, teu mês e tal, e tal. E aí sim, a gente entra no encontro propriamente dito. Você tem que ter um tema, obviamente, para aquele encontro, algo que, né, tudo vai girar em torno daquilo. Então você pode ter um momento de explanação desse tema, você com a outra companheira, ou você que é a condutora, explanação do tema, traz mulheres interessantes relacionadas ao tema, bibliografia, livros, filmes, tudo que seja interessante com relação ao tema, faz essa explanação e abre roda de conversa para partilha pessoal ou percepções, opiniões com relação aos temas, né? Aí você abre essa partilha, todo mundo conversa, fala, né? Respeitando a opinião, mesmo que você não concorde, tá tudo certo. Tendo respeito ali, o círculo de mulheres não precisa ser um círculo de que todo mundo concorda, mas também não dá para ser um círculo onde todo mundo discorda de tudo o tempo todo e ficar com rusgas com relação a isso, tá? Às vezes vai acontecer algum entreverinho ali, alguma coisinha, mas é natural, somos pessoas. Então vai da condutora dirimir ali, por isso a questão da inteligência emocional. Fez a roda de conversa? Parte então para vivência. Eu gosto nesse período assim de abrir um espacinho aí de 5 minutos para ir ao banheiro. Então as meninas vão ao banheiro, retornam já prontas para fazer a vivência. Façam a vivência, essa vivência é bem interessante. Se vocês quiserem um vídeo para eu dar dicas sobre como fazer vivências, que tipo de vivências vocês podem fazer, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem também um vídeo só para dar sugestões de temas para círculos de mulheres, deixa aí nos comentários também que eu faço para vocês, tá?
Fez a vivência, aí você pode ter um momento de partilha, de impressões dessa vivência, que não seja muito extenso, porque eu acho que fica bastante cansativo isso. E aí você termina com uma confraternização, uma alimentação, até para aterrar aquela energia, sedimentar tudo isso. Certo, meu povo? Esses são os primeiros, tem muito mais dicas, né? Esse é o primeiro vídeo que eu faço com relação à estrutura de círculos de mulheres. Se você gostou, dá um joinha, pede mais que a gente faz. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.